Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos sobre inventário e partilha, nós havíamos há pouco falado sobre colações, as particularidades das colações e os pagamentos de dívidas, que é a melhor oportunidade dos seus credores se habilitarem, seria então antes dos bens serem partilhados entre os seus herdeiros, até porque os herdeiros eles respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança. E nós falamos de dívida líquida certa exigível, de dívida ainda não exigível, a necessidade inclusive da possibilidade do credor, né, promover a habilitação dele para quando a dívida se tornar exigível, tá? Aí falar um pouquinho sobre partilha, artigo 647 seguintes para nós. Então, pagos todos os credores, enfim, o juiz vai facultar as partes que no prazo aí de 15 dias formulem pedidos dos seus quinhões, das suas frações, tá? E em seguida vai proferirá a decisão de deliberação da partilha. Tá? Então agora o juiz ele vem resolvendo essa situação. Vamos imaginar numa situação contenciosa, tá? Se as partes dividirem de forma consensual, fica tudo muito fácil, né, pessoal? Agora estamos falando de contenda. Então os bens são esses e aí o juiz eles vão até deliberar sobre, né, pedidos, né, interesses sobre determinados quinhões. Aí o juiz vai proferir decisão e vai deliberar sobre a partilha. Parágrafo único, ele vem dizendo uma situação bacana para nós, sobre a possibilidade de tutela antecipada. Então, o juiz poderá, em decisão fundamentada, tá, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a ele, desde o deferimento, todos os ônus e todos os bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Então, existe uma possibilidade de uma antecipação de um bem a alguns dos herdeiros, que vai ficar com essa responsabilidade de cuidar, de zelar, tá? E de depois ainda tem essa possibilidade de ficar com o bem. Mas, para tanto, ele vai ter que mostrar os requisitos da possibilidade para concessão dessa tutela antecipada prevista aqui nos dispositivos legais, tá bom? Aí o 648 dispõe que na partilha serão observadas as seguintes regras. A máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Vai ser verificado a máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge, do companheiro, se for o caso. Diz assim que os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte de alguém, na parte do cônjuge ou do companheiro supérstite, ou no quinhão de um dos herdeiros, um bem que não possa ser acomodado somente com um dos herdeiros, vão ser licitados entre os interessados ou vão ser vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo, tá, se houver acordo para que sejam adjudicados por todos, né, para que eles fiquem com esse bem. 650 traz uma situação bacana para nós sobre nascituro, tá? Que se de um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Então, a necessidade de resguardar essas situações. E aí, gente, vão ser feitas as divisões, as partilhas, tentando essa tentativa de acomodação cômoda melhor possível, se for necessário, inclusive, a venda do bem para dividir os valores. E ao final, 654 vem dizendo assim, ó, paga o imposto de transmissão causa-mortes e juntado aos autos certidões ou informação negativa de dívida com relação à fazenda pública, todos os tributos estão pagos, o juiz julgará por sentença essa partilha, tá? Essa é a ideia. E 655 diz assim, que transitada em julgado a sentença, receberá o herdeiro os bens que tocarem em um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças, aí esclarece-lhe o termo de inventariante, o título, enfim, porque com esse formal de partilha, ele consegue ir lá e passar aquele bem para o seu nome, né? Regularizar essa situação. Tá? Então, transitado em julgado, ele já vai receber esse formal de partilha nos termos do artigo 655. E ainda o 656 traz uma novidade, uma situação interessante para nós, que a partilha, mesmo depois de transitada em julgado, a sentença, ela pode ser emendada nos mesmos autos de processo,
se as partes, né, convindo todas as partes, quando tem havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou requerimento da parte a qualquer tempo ainda corrigir inexatidões materiais, tá? Então o juiz pode fazer isso de ofício a qualquer tempo, corrigir algumas inexatidões materiais, algumas descrições, tá? Detalhes aí com relação ao processo de inventário. Tem uma observação importante aqui no artigo 657 sobre inventário extrajudicial, tá? Porque diz assim que a partilha amigável lavrada por instrumento público, tá? Reduzida a termo nos autos de inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, por coação, por erro essencial ou por intervenção de incapaz. Tá? Esse direito a essa anulação dessa partilha que foi feita de forma amigável lá por escritura pública, ela extingue-se em 1 ano, contado esse prazo. Daí ele traz as situações. 1 ano contado no caso de coação do dia em que cessou a coação. Se for caso de erro de dolo, no dia em que se realizou aquele ato. Se for em relação a incapaz, esse ano se encerra do dia em que cessar a incapacidade. Tá? Então essa é uma situação interessante e importante no que diz respeito a inventário extrajudicial. E para finalizar sobre a partilha, o artigo 658 diz para nós que é rescindível a partilha julgada por sentença. Então cabe ação rescisória, tá? Aí os prazos de 2 anos previstos lá no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil, tá bom? Aí, para finalizar, nós temos ainda algumas situações sobre arrolamento e a gente fala no próximo vídeo, tá? Bom estudo, pessoal!